Bom dia, boa tarde, boa noite, ou se você é como eu também, boa madrugada. Estou aqui falando com vocês sobre qualidades de um líder de sucesso, qualidades de um colaborador de sucesso, tá bom? E nessas qualidades de uma pessoa de sucesso, dá para aplicar tanto para a vida de um colaborador, como para a vida de um líder, que eu vou estar falando com vocês agora. Pretendo fazer um vídeo não muito longo, para que vocês possam assistir isso aí até no intervalo da empresa, da refeição, um café, alguma coisa assim, tá bom? Vamos lá então, para nós tratarmos já, né, as qualidades fundamentais, né? E a primeira qualidade então, que eu quero falar com vocês é exatamente ser visionário. O líder tem que ser uma pessoa visionária. Ele tem que ter a capacidade de enxergar antes, além de tudo. Visionar o quê? Vamos dizer assim, primeiro, visionar a sua empresa. Olhe para a sua empresa agora, primeiro, e enxergue para onde a sua empresa está indo. Qual é a missão dela? Qual é a visão? Quais são os valores da sua empresa? E juntamente com isso, se alinhe à visão da sua empresa. Para você ser um colaborador, um líder bem-sucedido, você tem que estar alinhado à visão da sua empresa. Porque quando a gente não tem a mesma visão da empresa que nós trabalhamos, nós temos uma segunda visão. E aí, se nós pegarmos a palavra segunda, ela pode ser também traduzida por di, né? Uno, duo, tri, di, né? Da onde vem a palavra divisão. Se você tem uma visão diferente da sua empresa, você tem uma visão de divisão. Então a sua visão não vai somar a visão da empresa, ela vai trazer uma divisão. E uma divisão, então, pode com certeza trazer prejuízo para o seu negócio, prejuízo para o negócio da empresa. Então não seja uma pessoa que divide a empresa, mas sim que agregue a sua empresa na visão. Aonde ela quer ir? O que ela quer atingir? O que ela quer se tornar? Dentro dessa visão da sua empresa, da empresa que você trabalha, comece a perceber a sua visão para crescimento com ela. Trabalhar junto. Não trabalhar separado, mas trabalhar junto à sua empresa. Para que você possa, então, atrair uma visão de parceria. Quando estamos numa empresa, somos parceiros dessa empresa. Então enxergue bem a visão da sua empresa, a missão da sua empresa, os valores da sua empresa, alinhe-se a eles, caminhe, ok? Segundo, dentro da visão, ser visionário, o líder também, o colaborador, eu quero tratar agora com o líder. O líder é aquele que olha para a sua equipe e enxerga na sua equipe os pontos fortes e enxerga na sua equipe também os pontos fracos. Mas quando ele enxerga os pontos fortes, ele vai continuar capacitando essa pessoa, municiando o seu colaborador para crescer. E quando ele enxerga os pontos fracos, ele tem que criar um plano de ação para a melhoria. Então, a qualidade do líder de ser visionário, tá, é enxergar aonde a equipe está fraca, para que ele possa desenvolver a sua equipe. E agora uma outra parte que eu quero dizer para você. Você está alinhado à visão da empresa enquanto está na empresa. Então, se sob a visão da empresa, e a pergunta é: qual é a sua visão? Bem, imagine que a empresa tem uma visão para algum lugar e você dentro da empresa está caminhando, se assomando sempre a ela a sua visão. Porém, você está hoje, digamos um exemplo a ser bem diferente, você está estudando medicina e a sua empresa não tem uma pessoa, não tem um departamento, um setor para ter um médico, uma empresa de pequeno, médio porte. E você quer ser médico, você quer fazer algo diferente. Então, enquanto você busca a capacitação ou desenvolvimento pessoal, continue alinhado à visão da sua empresa,
mas não perca a sua visão. A sua visão não pode ser desfazer a visão da empresa, mas temos que caminhar junto, porque vai chegar um momento que a visão da empresa vai por um lado, continua numa direção, e a sua visão vai por um outro. Mas você não vai ser aquele colaborador que desde já trabalha a visão diferente. Não. Utilize do tempo que a empresa está te dando. Utilize do espaço que a empresa está te dando, do salário que ela está te dando, das condições que ela está te dando para você crescer. E vai chegar um dia que você vai poder caminhar na sua direção, na sua visão. Utilize esse foguete que é a sua empresa para ir mais longe, para que um dia você possa sair e ir na sua direção. Eu um dia cheguei para um diretor a quem eu trabalhava junto e disse para ele: olha, eu acho que está na hora de nós nos separarmos, está na hora de eu sair da organização e caminhar na direção daquilo que eu enxergo como visão para mim. Com certeza eu vou fazer diferente de algumas coisas que fazemos aqui hoje, e não é porque eu discordo, é porque aí quando eu estiver sozinho eu farei diferente. E farei algumas coisas que eu vou acertar e algumas também que eu vou errar. E foi isso que aconteceu. Acertei em algumas, errei em algumas. Graças a Deus, errei em poucas e acertei em muitas. Então hoje eu tenho meu próprio negócio, meu trabalho e a minha visão principal de desenvolver liderança. Eu tenho sido muito grato a Deus por isso, pela oportunidade de conhecer pessoas tão valorosas nos seminários, nos cursos ou nos trabalhos de consultoria dentro da empresa, onde nós aplicamos nossos treinamentos de coach também. Qual é a sua visão? Aonde você vai? Até onde você vai caminhando junto com a empresa? Pensa nisso. Agora, se a sua visão não bate com a visão da empresa, tem que ter uma decisão muito séria. Será que não é hora de sair e procurar uma outra coisa? Porque senão a tendência é que o futuro seja um futuro de frustrações no futuro por esse motivo. Caminhando aqui, próximo passo, seja bom no que você faz. Ser bom no que faz. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para você fazer as coisas mais ou menos. Vou fazer mais ou menos. Não. Ou você é bom ou você não é bom no que faz. Você é bom no que faz? Você faz com coração? Você faz com dedicação? Eu gosto de dar o exemplo do jogador de futebol. Imagina um jogador famoso do seu time, isso para a gente não arrumar confusão aqui do contra time, mas um jogador de futebol famoso no seu time, lá jogando, ganhando campeonatos, e de repente numa entrevista ele fala assim: olha, eu jogo aqui nesse time, eu gosto do time, mas eu não gosto muito da minha profissão não, eu gostaria de fazer uma outra coisa. Dificilmente alguém vai ser bom em alguma coisa se não gosta do que faz. Se você está em algo que você não gosta do que você faz, continue construindo a direção para onde você quer ir, para fazer o que você gosta. Mas aprenda a trabalhar em coisas que você não gosta. Eu trabalhei em algumas coisas que eu não gostava, mas só pude sair dessas coisas que eu não gostava em direção das coisas que eu gostaria de fazer a partir do momento que eu comecei a dominar as coisas que eu não gostava. Porque quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente faz mais ou menos, faz empurrando com a barriga, faz sem muito foco. E sabe o que acontece com isso? Não, a gente não se torna bom. Para ser bom em alguma coisa, você tem que gostar. Goste da empresa que você está. Aprenda a gostar. Goste das pessoas que estão do seu lado. Aprenda a gostar. Aprenda a respeitar. Para que você possa caminhar numa outra direção. Seja bom. Não seja mais ou menos. Tem muita gente na média aí, trabalhando na mediocridade. Seja você uma pessoa que busca excelência no que você faz, para que você possa galgar e caminhar em direções de algo maior e melhor, porque você quer isso, é isso que você quer, buscar algo que te dê satisfação e realização. Então, para isso, um item fundamental é ser bom no que faz. Continuando aqui o nosso bate-papo sobre qualidades, a próxima agora é ser voltado para a ação. É verdade que muita gente tem um bom planejamento, planeja muito bem, mas fica sempre no campo do planejamento. Planeja e não executa.
a falta de execução do planejamento, né, é muito comum. As pessoas desejam as coisas, mas quando vão para a ação das coisas, elas se deparam com situações que exigem que ela comece a pagar um preço alto. Acordar mais cedo, dormir mais tarde, ou ocupar alguns horários da vida, ter disciplina. E tudo isso começa então a se tornar um obstáculo, porque ela não é voltada para a ação, ela é teórica. No campo das ideias, ela consegue fazer coisas e muitas vezes critica as pessoas que estão fazendo não tão bom como ela imagina. Olha, sobre crítica, pense uma coisa: se você for criticado, nunca você será criticado por alguém que faz mais do que você. Sempre somos criticados por pessoas que fazem menos do que nós. Então, quando você tiver alguém criticando, com certeza ela não está fazendo mais do que você. Porque a pessoa que faz mais do que você, ela não te critica, ela te orienta. Ela fala, olha, vai por aqui, vai por ali, pensa dessa forma, esse pensamento seu não está muito bom, mude seu pensamento, olha desse jeito, amplie o conhecimento, amplie seus horizontes de conhecimento. Agora, a pessoa que fica criticando por criticar é porque ela está fazendo menos. E na verdade ela está muito preocupada porque você está fazendo. Não, devia fazer assim, assim é melhor. Mas faça o melhor então, não faz, fica só criticando. Seja você uma pessoa não crítica, mas voltada para a ação. E uma coisa interessante é que às vezes o bom bem feito é melhor do que o ótimo não feito. Comece fazendo pequeno, comece fazendo aos poucos, comece fazendo como dá, dentro das ferramentas que você tem. Depois você vai caminhando e crescendo e tendo outras ferramentas, conhecimentos e vai caminhando. Faça. Teve uma boa ideia? Faça. Né? É importante que a ação tenha seu tempo certo. A lei do momento exato. É importante a gente guardar essa lei. Que hora? Mas não vai ficar aí só empurrando com a barriga, esperando que um dia tudo aconteça favorável. Não vai acontecer. Você não vai ter oportunidade para fazer as coisas que você gostaria. Então, crie as oportunidades aonde você está para fazer as coisas que você gostaria. Ok? Seja voltado para a ação. Não fique só no campo da teoria, não. Não tenha medo de correr riscos, mas risco calculado. Olha aí o ratinho. Ele sabe qual é o perigo aí da ratoeira, mas ele já vai com o capacete falando: que eu consiga pegar o queijo, o capacete ajuda. Vai ser difícil, mas não tenha medo de correr risco. Risco faz parte da vida. Você acordou hoje, poxa, já está correndo risco. Ao sair da cama, você corre o risco de tropeçar. Sempre vai ter risco. Os riscos têm que ser mensurados, têm que ser medidos, têm que ser calculados. Os riscos não podem fazer com que você pare. O medo de correr risco não é legal. O medo trava. Agora, há uma diferença entre medo e prudência. Prudência é fazer alguma coisa que eu tenho medo, mas sob cautela e ação. Fazer alguma coisa sem pensar muito, esse afoitismo da vida, essa coisa sem pensar nos riscos, isso aí é imprudência. Pilotar uma moto numa estrada que fala 120 a 200 por hora, isso não é correr risco, isso é ser imprudente. Então, uma coisa, prudência é legal, correr risco com prudência, correr risco calculado, pensar nesses riscos é fundamental. Uma dica para você que quer começar alguma coisa, quer caminhar numa direção e quer imaginar quais são os riscos que tem. Procure alguém que esteja nessa área e que já esteja dando certo. Alguém que esteja fazendo. Como eu trabalho desde 95 com formação de liderança, o que acontece? Muitas pessoas olham para mim e vêm perguntar coisas sobre liderança. E eu sempre falo, olha, não é fácil. Não é fácil. Mas se você está sentindo direção para isso, vá. Porque ele é gratificante. Fácil não é, mas é gratificante. É gostoso terminar um projeto, acabar alguma coisa e ver que as coisas estão caminhando naquela direção. Deixa eu mudar um pouquinho aqui a luz. Joia. Caminhar naquela direção. Tá dando certo, que gostoso. Bem, é gostoso quando você pega algo difícil e trabalha nesse algo difícil e vê os resultados acontecendo depois. Né? Principalmente na parte comportamental, as pessoas começando a mudar, a buscar qualidade na sua gestão, a buscar o desenvolvimento, porque líder desenvolve novos líderes. Líder desenvolve pessoas, faz parte.
Isso é um risco, tá bom? Líder, ele não vai agradar todo mundo. Isso é um risco. Em todas as empresas que eu entro, eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Porque as pessoas que querem ficar acomodadas, as pessoas que não têm visão, elas querem ficar paradas ali. As pessoas que têm medo não querem sair do lugar. E como eu provoco isso nas pessoas, elas não gostam muito de mim. Que pena. Quando elas começarem a entender que estamos em parceria para desenvolvê-las, elas vão então começar a entender isso que é legal. Vai fazer alguma coisa? Mensure o risco, calcule, converse com pessoas que já fizeram, converse com pessoas que já trilharam um pouco essa trilha, para depois então você caminhar na direção. Aprenda a superar limites. Limites são coisas que você não tem habilidades. O que você não tem habilidade? Então, um exemplo. Habilidade. Liderança é uma habilidade adquirida. Existe aquelas coisas que o pessoal chama de natural, dom, eu entendo que existe, mas tem pessoas que têm um dom para alguma coisa, mas precisa fazer outra. Exemplo, eu sou uma pessoa que não tinha uma boa comunicação e estou ainda trabalhando na minha comunicação. Comunicação é uma ferramenta, é uma habilidade. Eu sou uma pessoa muito tímida, né? Para começar a gravar, fazer um vídeo, demorou um pouco. Para falar em público, demorou muito. E hoje eu falo para muitas pessoas. Então foram habilidades adquiridas. Como é que eu eliminei esses limites? Começando aos poucos, falando em alguns lugares. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: Silvio, eu queria ser palestrante, como é que eu faço? Eu falei: eu vou dar uma dica para você. Se você quer ser palestrante, forme uma palestra, tá? Que é o seu segmento de conhecimento. Veja uma escola pública de preferência, que você possa ser útil com a sua palestra nessa escola. Procure o diretor, o coordenador, ofereça. E comece a fazer gratuitamente nas escolas. As escolas têm uma carência muito grande de palestras motivacionais, de palestras de primeiro emprego, de palestras profissionais. Como é que você trabalha no seu profissional no dia a dia? E aí a palestra você vai começar a aprimorar, vai eliminar os limites ali, seja um limite de vergonha, de timidez. Falhas vão acontecer, sim, vão acontecer, mas você vai estar se utilizando disso. Procure entidades filantrópicas, ONGs, onde você possa trabalhar ministrando suas palestras ali. Procure igrejas, as suas igrejas de bairro, seja ela qual for a sua denominação. Fala lá com o seu líder religioso, padre, pastor, com quem quer que seja. Olha, eu preparei uma palestra que eu gostaria de fazer para um grupo de empresários, um grupo de mulheres, um grupo de empreendedoras, e trabalhar. Com isso você vai criando corpo, musculatura de palestra, ao ponto de depois um dia você chegar e começar a fazer as suas palestras profissional, levando então, ganhando sua vida disso. Hoje, graças a Deus, há já muitos anos, eu vivo somente das minhas palestras, dos meus treinamentos, das minhas consultorias, e é isso porque vai criando músculo. E aí você vai criando o corpo. Quais são os seus limites? Eu tenho os meus limites ainda. Estou cada dia mais pensando sobre eles e como eliminar. Quais são os seus limites? Trabalhe para fortalecer a sua vida e eliminar os seus limites. Bem, saiba trabalhar em equipe. Para trabalhar em equipe é fundamental conhecermos pessoas, perfis comportamentais, jeito de trabalho, estilos de liderança, modelos de liderança. Então, se a gente fala sobre perfis comportamentais, o agregador, o executivo, o planejador, o analisador, como é que essas pessoas trabalham em equipe? Falar em perfil comportamental, como é que essas pessoas vão desenvolver um trabalho, quais são os pontos fortes e fracos de cada um da sua equipe? Temos que conhecer pessoas para trabalharmos em equipe. Temos que conhecer estilos de liderança. Se você um líder que tem tendência a ser autocrata, democrata ou liberal, ao ponto de você dominar bem essas três frentes de estilo de liderança, para então chegar no ponto que eu entendo que é o ideal, que é o líder situacional, de acordo com a situação, circunstância, ele aplica um modelo de liderança, um estilo de liderança. Qual é o seu modelo de liderança? O meu é servidora. Eu estou aqui para servir você. Eu estou aqui para poder colaborar com você, ser uma pessoa melhor. E esse modelo de liderança tem sido muito útil na minha vida. Eu tenho compartilhado com as pessoas, tendo o nosso colaborador em primeiro lugar, o nosso cliente em primeiro lugar. E não estar como líder, como alguém que possa, alguém que manda. Não, não, é alguém que serve. Né? O maior líder é aquele que serve as pessoas. Saiba trabalhar em equipe.
Quais são os seus pontos fracos no trabalho em equipe? Pegue esses pontos fracos, faça uma lista de pontos fracos para trabalhar em equipe. Faça uma lista das suas inabilidades para trabalhar com uma equipe e vá atrás de buscar e desenvolver essa área da sua vida. Outro item aqui é, vou mudar a minha posição aqui por causa do textinho. Outro item aqui é exatamente, seja uma pessoa autodidata. Seja autodidata. Opa, tirei o negócio do lugar aqui. Seja autodidata, né? Está atrapalhando. Epa! Vê? Até pessoas que trabalham com isso erram também. Vamos tirar o textinho da frente do meu nome. Beleza. Seja autodidata, ok? Crie um programa de estudo. Bem, segunda-feira, hoje eu estou gravando isso numa segunda-feira, dia 15 de maio, né, de 2023. Segunda-feira eu fico aqui trabalhando nas minhas coisas, já tive meu momento de meditação, já tive o momento de me encontrar, botar minha mente no equilíbrio, e agora então eu estou produzindo esse vídeo. Segunda-feira eu tiro a parte da manhã para eu fazer essa parte aqui, intrínseca, pessoal. E aí eu crio um plano de ação sempre. Eu estou estudando constantemente algumas coisas. Uma das coisas que eu estou estudando agora, para mais uma pós-graduação, é da neurociência. É uma área que eu acho muito legal, eu estou fazendo uma pós-graduação nessa área. E também no meu momento ou outro aqui, eu tiro para estudar estoicismo, que é uma coisa que me ajudou bastante, sempre falo. Também tem outros campos de estudo que eu gosto bastante, que eu acabo fazendo isso como lazer na minha hora de folga, né? Eu gosto de a astronomia e gosto também de a origem da humanidade. Eu estudo muito coisa sobre o início da humanidade, que é uma parte de antropológica, e gosto muito da parte também de planetas e tal. Eu falo que eu estou nos dois extremos. Isso eu gosto de estudar no meu momento de folga para lazer mesmo, mas para conhecimento pessoal. Eu não aplico esse conhecimento adquirido nos meus treinamentos, mas eu gosto e acho legal essa parte. O que você vai estudar? Da sua profissão, para o seu gosto, para o seu crescimento pessoal, para o seu fortalecimento de liderança, para a sua carreira, uma ferramenta de processo de qualidade, processo de produção. O que você está estudando? Crie um plano de ação. Eu tenho aqui atrás de mim alguns livros, né? Dá quase para ver ali alguns livros, poucos livros que estão aqui hoje. Esses livros são livros que eu programo a leitura a cada 15 dias, um livro desse, para a gente poder ler uma quantidade boa de livro no ano. E dentro desse estudo, e algumas pessoas acabam me indicando um livro, eu acabo comprando, ou eu pego emprestado, dou uma lida por cima, programo ele para entrar numa semana e ali eu estudar. O que você está estudando? Em que você está se desenvolvendo? Se você não for uma pessoa autodidata, você não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Saiba priorizar. Bem, eu defini aonde eu vou, as coisas que eu preciso melhorar, as coisas que eu preciso fazer. Mas também nesse meio tempo todo, eu preciso ter as minhas prioridades pessoais. Eu preciso ter lá o meu momento, né, com a minha esposa, meu momento com a minha família. Eu preciso ter esse momento. Então, eu consigo priorizar de acordo com aquilo que é o momento. Hoje eu estou aqui fazendo isso. Essa é a minha prioridade. À tarde eu tenho outra coisa para fazer. À noite eu tenho outra coisa a fazer, que aí sempre acaba se tornando algo mais eu, família, eu, meu filho, eu, minha esposa, ou alguma coisa que minha filha pede, que minha filha casada pede, a gente acaba colaborando. Priorizar, para não ficar somente trabalho, 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 não ter um momento de lazer, não ter um momento de folga. A agenda é bem justa, mas coloque os seus momentos de lazer, coloque o seu momento de uma filosofia interessante que eu tento praticar e é muito difícil, nadismo, sabe? Nadismo, é o ócio ali. Então eu pratico o meu ócio, vamos dizer assim, do meu nadismo, quando eu estou vendo um filme. Eu gosto muito de ver filme, aprendo muito com ele, acaba se tornando até uma forma de aprender, mas eu gosto de ver filme, às vezes filme que eu já vi, e sento ali no sofá, ou na verdade, papo furado, eu deito no sofá e vou ver meus filmes ali, ver alguma coisa, fazer nadismo. Bem, eu gosto muito de dirigir na estrada. Eu gosto de colocar minha mente no nada quando eu estou dirigindo. Apenas dirigindo, o caminho que eu faço daqui para as empresas que eu vou é um caminho conhecido, dentro de uma segurança, dentro de uma prudência, a uma velocidade boa, sabe, deixar a mente livre,
um fundo musical como está esse aqui, para parar e, sabe assim, somente ouvir a música. Pratique esse momento solo também. Aprenda a viver sozinho, com menos ruído, com menos barulho, principalmente o ruído da cabeça. Saiba priorizar a sua vida. Aí quando você for fazer alguma coisa, que é uma ação, seja 100%, seja intenso nela, não seja dividido. Vai estar com o cônjuge, seja 100% cônjuge. Vai estar no trabalho, seja 100% trabalho. Vai estar no estudo, seja 100% estudo. O nome disso é saber priorizar. Aprenda então a priorizar. Mudando mais uma vez aqui o meu desenhinho, acho que eu vou até tirar esse desenho daqui. Isto. Ande com pessoas que sejam incentivadoras. Bem, é fato que nós temos vários tipos de amigos. Nós temos amigos que olham para o copo e falam meio cheio. Nós temos amigos que olham para o copo cheio e falam que ele está vazio. Bem, ande com incentivadores. Mas também o que acontece? É bom ter pessoas do nosso lado sonhadoras, incentivadoras, tal. Por um lado, é positivo. Eles enchem nosso balão, faz a gente crescer. Mas também, às vezes, aquela pessoa que olha para o copo meio vazio são boas pessoas também e necessárias. Eu falo que tem alguns amigos que olham sempre o copo meio vazio. Quando eu tenho um projeto novo, uma ideia nova, eu vou nesses amigos. Eu sei que eles são pessimistas por natureza e eu chego neles e falo: olha, cara, estou pensando em fazer alguma coisa assim. E essa pessoa ou essas pessoas que eu tenho, né, em torno que não são tanto otimistas como eu, vão olhar sempre o lado ruim da história. E é interessante que para mim essa questão faz com que eu comece a olhar um pouco mais a fundo nos meus projetos e eliminar a probabilidade de falhas. Agora, ande com pessoas incentivadoras. É uma outra forma de andar com pessoas incentivadoras é você escolher os seus professores. Quem são os seus professores? Eu gosto de dizer que eles não me incentivam porque eles não me conhecem, mas as palavras dos seus livros, das suas palestras, daquilo que eu escuto, nos vídeos, eles acabam me incentivando, mostrar que eu estou numa linha certa. Bem, eu gosto de John Maxwell como liderança, John Haggai como liderança. Eu gosto muito de ouvir Leandro Carnal como um pensador. Eu gosto de ouvir muito também sobre Christian Barbosa na área de projeto de vida. Eu gosto muito de ler os artigos e livros de Augusto Cury. Eu gosto de pessoas que me incentivam, através daquilo que elas falam, elas me inspiram. Incentivar é inspirar pessoas. E elas nem sabem que eu existo, né? Mas eu aprendo com elas e isso me ajuda bastante. Mas se você tem do lado alguém que incentive, que bacana. Agora, para você que é líder, seja um inspirador na vida das pessoas, seja um incentivador, né? Elogie as pessoas que estão próximas de você, para que elas possam crescer cada vez mais e chegar no lugar mais alto ainda. Continuando aqui, seja uma pessoa diligente. O que é ser diligente? Bem, diligente é fazer mais do que deve. Bem próximo aí do a pessoa que é uma pessoa proativa, tá? O proativo, ele é diligente. O diligente é proativo. Só que o diligente é voltado para metas e não para ações. O proativo é voltado para ações. Ser diligente. Digamos que você está com sobrepeso. Você está aí com o seu sobrepeso. O que você vai fazer com isso? Seu sobrepeso vai ajudar você na sua vida pessoal? Não. Na sua vida profissional? Também não. Então você fala: peraí, eu tenho que perder uma quantidade de peso. Eu vou procurar um médico, vou pedir algumas coisas para ele me orientar, vou numa academia séria para fazer meus exercícios e vou começar a fazer isso. E vou começar a apostar na mudança. Envolve disciplina, envolve a parte proativa. Ser inteligente, então, é aquela pessoa que tem essa consciência de que eu devo fazer algo para melhorar. Digamos assim, você lê? Não, não lê. Então você nunca vai ser uma pessoa desenvolvida, porque não vai querer desenvolver apenas ouvindo o que as pessoas falam. Comece a ler também, para que naquele momento da leitura você tenha seus próprios pensamentos. Seja diligente, pague um preço alto. Bem, eu tenho que acordar 6 horas da manhã.
para fazer alguma coisa, né? Acorde um pouco mais cedo, entendeu? Ou então, ao chegar em casa, faça essa parte do exercício. Tenha o seu tempo para estudar. Se você está na faculdade e o professor fala, olha, leia esse capítulo do livro tal, leia o capítulo anterior, leia o capítulo que ele mandou, leia o capítulo posterior. E se for possível, leia o livro. Não fique só com as migalhas. Busque mais. Engrosse o caldo. Ser diligente é pagar um preço a mais para alcançar mais. Eu me lembro quando eu estava estudando no Paraná, eu tinha meu momento de lazer, de piscina, mas fui poucas vezes na piscina porque eu também não gosto tanto de piscina. Eu tinha meu momento lá de esporte, eu gosto bastante de esporte, eu joguei vôlei, joguei futebol e tal, mas muitas vezes eu deixava, abria mão daquele momento de lazer, porque na outra semana eu tinha uma prova, então eu queria estudar, estar mais preparado. Só que não apenas preparado para a prova, para responder certo, mas estava buscando conhecimento que me levasse numa caminhada mais longa. Uma pessoa diligente, quando pede para ele correr, como é a figura aí, 1 quilômetro, ele corre 2, corre 3. Você está preparado para correr mais? Você é uma pessoa que investe no seu tempo? Você é uma pessoa que paga o preço? Ou você é uma pessoa que só faz aquilo que está dentro do seu alcance? Aí não é ser diligente. Diligente é muito mais do que isso. Seja uma pessoa que goste de informação. Goste de informação. Informação é interessante quando a gente pensa no campo que a gente atua. Qual é o campo de atuação? Bem, é natural, né? Pelo menos eu acho, que é natural ler, buscar vídeos no campo que eu atuo. Legal, eu gosto de informação. Eu vou buscar ali essas informações da minha área, as áreas que eu falei aqui para vocês. No meu campo de estudo são as áreas que eu gosto. Liderança, formação de pensamento, a criação de ideias, inteligência, e assim vai. Como fazer com que as pessoas se tornem melhores, comportamento humano, psicologia. Bem, é a área que eu busco informação. Mas essas outras áreas, como que eu falei para vocês, que eu gosto, mas não são áreas do meu segmento de trabalho. Né? Astronomia, eu curto, acho barato isso, então eu busco informação sobre isso. A questão da antropologia é uma área que eu acho bacana também, mas eu tenho buscado muitas informações a respeito de finanças. Finanças. Não é minha área de atuação. Já fiz alguma coisa como administrador, mas hoje não é minha área de atuação. Mas eu preciso entender negócios, né? Segmentos hoje da internet, com todas essas inteligências artificiais, tenho buscado, estou lá aprendendo, estou entendendo. Não fique fora da onda e não entre na onda só para estar na moda, não. Mas vá buscar essas coisas para entender, para que você tenha uma opinião. O que você acha da inteligência artificial? Pode ajudar, colaborar, atrapalhar o desenvolvimento da pessoa, né? Para as pessoas que são acomodadas, vai atrapalhar. Para as pessoas que querem aprender mais, vai ser maravilhoso, porque fica muito mais rápido. Eu imagino quando eu estudei, né, minha primeira graduação, não tinha computador, era tudo no livro. Eu imagino hoje, né, hoje quando eu vou estudar, como facilita, estou vendo ali, lendo algum texto, vendo um vídeo do que o professor está falando no curso que eu estou fazendo, e aí ele fala alguma coisa que eu já paro ali aquele vídeo, vou lá no Google, vou pesquisar aquela palavra, aquilo que ele fala, vou ver o que ele está falando, vou pensar em outros pensadores naquilo, às vezes na hora eu não paro, anoto o segmento que ele me falou, sobre as doenças, não sei o que, acho bacana, escuto as pessoas que são tops nessa área. Nossa, como é gostoso, como é bom estudar hoje. Mas para muita gente que é preguiçoso, Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Não seja uma pessoa Ctrl+C, Ctrl+V. Não seja uma pessoa de resumo. Às vezes o resumo é bom para te dar uma ideia geral. Eu gosto, às vezes, vou num vídeo, vou no YouTube, procuro lá, resumo sobre o livro tal. Aí o que acontece? Ele me dá uma visão geral do livro. Com isso, eu sei a linha que esse livro pensa, bacana, mas depois eu vou no livro ali, vou estudar o livro, já sabendo a linha e o pensamento principal dele ali. Ajuda bastante a adquirir mais informação. Goste de informação. Seja uma pessoa faminta por informação. Goste de pessoas. Goste de pessoas. Pessoa é o negócio.
Pessoa é negócio. Se você não gosta de pessoa, então vai ser um ermitão aí na montanha. Não tem um emprego, uma profissão que o fim dela não seja melhorar a vida de pessoas. E pessoas é o grande negócio. Eu vou dizer para vocês, as empresas desenvolveram tecnologias e hoje tem muitas coisas, mas se ela perder a mão de trabalhar com a sua equipe, de amar pessoas, elas não vão a lugar nenhum. Se a sua empresa não tem um setor pensando em pessoas, eu estou dizendo agora além do DP, eu estou pensando até além do RH, né, que eu gosto de chamar RH de Departamento de Relações Humanas, tá? RH para mim é Relações Humanas. É aquele setor que as pessoas vêm falar, que escutam. Mas por isso nós temos que formar pessoas no RH com uma cabeça de gestão de pessoas. O RH tem que ser estratégico, tem que pensar em desenvolvimento, tem que pensar em qualidade de vida, tem que pensar, entender a pessoa por que ela está triste hoje, o que está acontecendo. Ah, você dá muito trabalho, mano. Aprenda que a sua empresa tem que desenvolver pessoas. E pessoas fazem as coisas que precisa fazer. Pessoas vão fazer o carro, pessoas vão fazer o avião, pessoas vão fazer o computador, pessoas que vão fazer o perfume. Pessoas é o grande negócio. Nunca perca a mão de pessoas, de olhar aquilo como pessoa. E outra, tem muitas pessoas no nosso meio, na nossa empresa, que vão abusar. Mas o que acontece é, nós estamos num processo de maturidade a essas pessoas, nessa parceria de colaboração. Então nós estamos vendo pessoas que precisam ser incentivadas, precisam ser melhoradas e dado mais atenção. Só que muitas vezes nós olhamos aquela pessoa negativa dentro da empresa, aquele que não produz, e nivelamos as pessoas por baixo. Comece a levantar o crivo, levanta o sarrafo e comece a nivelar as suas pessoas por cima. E aqueles que estão por baixo, começam a dispensar. Infelizmente é assim. Se eles não querem, se a empresa dá a oportunidade de desenvolver e ele não busca o desenvolvimento, nós trocamos essas pessoas e vamos dar oportunidade para aqueles que querem desenvolver. Todas as pessoas que querem crescer em si e crescer para o negócio vão encontrar guarida dentro das empresas. Agora, aquele que quer empurrar com a barriga, quer viver fazendo nada para poder alcançar e sempre chorando por causa de benefícios, não. A empresa tem que ter uma boa ideia sobre gestão de talentos e retenção de talentos, para que ela possa então crescer, ter aonde ir e a empresa ter pessoas melhores dentro dela. Invista em pessoas. Pessoa é o todo. O tempo todo nós estamos em relações com pessoa. Seja persistente. Persistência é fundamental. Persistência é um caminho legal. Todas as qualidades que eu te falei vão abrir porta, mas persistência é a chave. Porque às vezes você quer fazer alguma coisa e para, e não vai para frente. Eu gosto de pensar em persistência exatamente como uma história que eu ouvi de um amigo, que ele era garimpeiro. Eu perguntei para ele uma vez assim: você nunca pensou em desistir? Porque o garimpo é algo árduo. Trabalha-se muitos anos e não acha aquela veio aonde você vai ter a sua vida feita ali. Esse cara me contou que durante alguns anos, 5, 6 anos, ele trabalhou no garimpo pegando migalhas. E ele levava para sua casa, que ficava 4, 5 dias de viagem no garimpo. E não tinha como ir de carro, tem que ir andando. Aí ele voltava para casa com um pouquinho de pó de ouro, comprava algumas coisinhas, mantimento, pagava a conta do aluguel da casa, né, passava uma semana com os filhos, depois comprava ali algumas batatas, algumas coisas que ele precisava, voltava para o garimpo, mais 3 meses ali, depois voltava de novo para casa. Isso ele foi fazendo durante anos. E pegando só pozinho, longe da família, ele disse que muitas vezes ele tinha vontade de desistir. E essa vela está aí exatamente porque a palavra que ele me falou que mexeu muito comigo foi exatamente isso. Ele acendeu, de noite, quando ele estava indo para dormir, trabalhou o dia todo, depois tomando uma sopinha de caldo com batata, com alguma coisa que levou um pedaço de carne seca. Depois do banho tomado, ele deitava na sua caminha,
ali no meio da roça, no meio do matão mesmo. Pegava uma vela, cortava a vela, deixava a pontinha, acendia a pontinha da vela, para a vela gastar aí uns 10 minutinhos antes de ele pegar o sono. Já desligava o radinho para economizar pilha. E ele disse que ele ficava ali deitado na caminha, olhando para aquela vela, esperando ela terminar os 10 minutos para ele poder dormir. E aí ele pensava assim: eu vou embora, eu vou desistir, vou largar isso tudo. E aí, quando ele estava a vela quase apagando, e a frase que ele me disse que me marcou foi assim: antes que a vela se apagasse, uma voz soprava no meu ouvido e dizia: e se o veio está no próximo metro? E se o veio está no próximo metro? Ele acordava no outro dia todo empolgado para buscar. Isso levava ele mais uns 2 meses, 3 meses. E sempre que ele pensava em desistir, a vela se apagando, vinha aquela voz e dizia: e se está no próximo metro? Você muitas vezes pensa em desistir das coisas. Você está fazendo uma coisa legal na sua empresa, pagando um preço no seu negócio, e às vezes você pensa assim: vou desistir. Não deixe que a luz se apague dentro de você. Continue acreditando no seu sonho, no seu projeto de vida. Continue acreditando que vai dar certo. Continue acreditando. E quando for se apagar, respire fundo e fala: vai estar no próximo metro, vai estar no próximo quilômetro, vai estar no próximo curso, vai estar na próxima semana. Vá atrás. Não desista do seu sonho. Não desista do seu sonho. Qual é o lugar mais rico da sua cidade? Eu sou aqui da região de Sorocaba, moro na cidade de Votorantim. Eu gosto de imaginar que na região mais rica nossa, porque Sorocaba e Votorantim é quase uma cidade, uma só, né? Tem bairros aqui que começa e termina e você não sabe. Só quem é daqui sabe. O lugar mais rico aqui de Votorantim e Sorocaba, alguns pensam que é o Campolim. Puxa vida, Campolim é um lugar rico mesmo. Prédios, escritórios, bons negócios, né? Tanto na parte de alimentação, na parte de negócio, na parte de imóveis, grandes empresas ali. Não, mas não é Campolim, não. Outros podem pensar que o lugar mais rico da cidade seja a zona industrial de Cajuru. É, bastante mesmo. Grandes empresas, as maiores, estão ali, fazendo seus negócios. O eixo ali perto dessa região ali, que pega um pouco também a Castelinho. Puxa vida, que bacana, uma área boa. Não, também não está ali, não. Se alguém pensar em dinheiro, falar: o dinheiro é produzido no Campolim, o dinheiro é gasto no Campolim, o dinheiro é produzido na zona industrial, é gasto na zona industrial, mas o dinheiro vai tudo para uma região só. E essa região é ali, ó. São Bento, né? 15 de novembro, tem algumas agências bancárias regionais ali. Pode ser que seja ali. Não, não, também não é. Não é também não. O lugar mais rico, né, de uma cidade é o cemitério. Aqui em Votorantim, São João Batista. Em Sorocaba, o Pax, Consolação, São João Batista, São João, tantos nomes que tem. Se você é de outra cidade, o lugar mais rico da sua cidade é o cemitério. Sabe por quê? Olha só, vou até mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, tá vendo no meu mouse aqui? Aqui jaz uma boa ideia que ele não ousou colocar em prática, porque ele desistiu, ele não foi persistente. Olha aqui jaz a cura para o câncer, mas ele não quis continuar estudando. Ele até chegaria lá, mas ele não quis continuar estudando. Olha, aqui jaz uma coisa bacana que podia ajudar muita gente, mas ele acabou desistindo porque não foi persistente. O que você vai fazer com o seu sonho? Você vai enterrar? O que você vai fazer com o seu dom e talento que Deus te deu? Você vai enterrar? Ou você vai colocar em prática? Começando simples, caminhando. E quando eu falo sobre dons e talentos que Deus te deu, eu tenho aqui uma figura de um homem que num filme aí fez a imagem de Jesus. Não que seja esse o Jesus. Eu não sei qual é a fé que você pratica, né? Eu sou cristão evangélico, então eu penso que Deus me criou para dar certo. É interessante que a gente tem fé
né? Em Deus, em Alá, em Jesus, no Espírito de Deus, nos santos. Temos fé, alguns têm fé nos seus orixás, nos seus guias, assim vai. Praticamos a nossa fé. Uns têm fé no, no, no macro, aquela fé assim, tipo, o universo conspira, mas não deixa de ser fé. Mas deixa eu transformar todos esses pensamentos numa palavra só, digamos que fosse Deus, e seja seu Deus, qual for o seu Deus. O meu é o Pai de Jesus. Eu digo para você, Deus me criou para dar certo. Porque foi meu Deus que criou a Amazonas deu certo. Nós que estragamos ele. Foi Deus que criou o mar e o mar deu certo. Foi Deus que criou os animais e eles deram certo. Tudo que Deus criou, criou para dar certo. Você e eu fomos criados por Deus para dar certo. Ok? Foi um prazer monstruoso estar com você nesse momento. Deus te abençoe. Havia um vídeo aqui, não posso passar, né? Havia um vídeo aqui que eu não vou poder passar. Viva para mudar a história das pessoas. Se você está se sentindo fraco, debilitado, deixa eu dar uma frase para você de Madre Teresa de Calcutá. Ela disse assim: você está com problema? Sai na rua. Vai ajudar as pessoas. Está com problema? Sai na rua, vai ajudar as pessoas. Você vai ver que seu problema é nada, né? Caminhando, cantando. Aqui não posso passar, tem que pular, que é um vídeo que não é meu, então eu não posso exibir. E aqui, gente, noizinho aqui, bem pequenininho agora, quase sumindo, só para dizer para vocês, foi um prazer servi-los nesse dia, nesse momento, nessa hora, não deu aí nem, tá dando aí cerca de 47 minutos. Minha missão, através de treinamento, gerar mudanças nas organizações que impactem a melhoria da qualidade, da produtividade e do comportamento humano. Minha missão aqui é servir vocês, tá bom? Sucesso! Estou à disposição para qualquer outra coisa aí. Até mais! Tchau, tchau!